Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a hospitais, coisas que aconteceram em hospitais. Muito legal essas histórias. Essa é a parte 4, já temos outras 3 temáticas sobre hospitais, então depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Espero que estejam todos bem, já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, ok? Combinado? Ó, ainda tem algumas caixas zumbi disponível, tá bom? E fiquem ligados para o tema do próximo mês, que daqui a pouco a gente já fala. Não tão daqui a pouco, mas, né? Mês de junho, outro tema. Bom, vamos então começar aqui com os relatos de hoje, desta temática sobre hospitais. O primeiro relato é este aqui, lembrando que todos os nomes estão todos trocados. O primeiro é este. Eu vivi o espírito da minha paciente. É uma moça que nos conta, vamos ver aqui. Olá, Ana, meu nome é fulana, sou enfermeira, sensitiva além do que gostaria e acompanho sempre os relatos. Aquele medinho gostoso, né? Bom, como já falei, sou enfermeira. Agora vou iniciar o meu relato. Eu amo muito o que eu faço. E só quem trabalha na área da saúde sabe como é difícil essa missão. Não digo isso somente pelo esforço físico, pela correria e afins, mas principalmente pelo emocional. Eu amo os meus pacientes, trato cada um como se fossem os meus próprios familiares. E faço questão que a minha equipe também o faça dessa forma. Certa vez, estava realizando um plantão com pacientes em cuidados paliativos. O meu setor é o oncológico, mas somos mão para toda a obra. Então, estamos em todos os setores. E havia uma paciente em especial, a qual aqui vou chamar de Maria. Bom, Ana, Maria era uma daquelas pacientes que você tem vontade de levar para casa, de tão fofa. Maria era muito carinhosa, afetiva, não somente comigo, mas com todos da equipe. Suas filhas não eram diferentes, todas muito bem educadas e sempre faziam questão de visitar a mãe. Infelizmente, Maria enfrentava o câncer. Que doença triste, Ana! Ela estava bem debilitada, mas todas as vezes que eu ia até o seu quarto, eu a beijava e ela retribuía sorrindo e até chorando de felicidade por esse gesto tão simples. No quarto de cada paciente existe uma campainha, onde, ao ser acionada, nos sinaliza no posto de enfermagem com a numeração do quarto. Essa paciente, em específico, não gostava que fechássemos a porta de seu quarto ao sairmos, pois dizia ter medo de passar mal e não ser ouvida. E como sempre eu atendia sua vontade, deixava sempre a porta entreaberta. E assim decorria os dias. A cada plantão ela evoluía para melhor e outros dias para pior. Bom, certo dia eu assumi o plantão e logo cedo uma notícia estragou meu dia. Fui informada que na noite anterior a Maria havia falecido. Eu fiquei arrasada, eu senti os meus olhos embargarem, mas respirei fundo e continuei as visitas nos quartos dos outros pacientes. Afinal, a morte é ossos do ofício. E o plantão decorreu normalmente, até que uma técnica de enfermagem da noite do plantão anterior ao meu me contou que a campainha da senhora Maria não parava de tocar, lembrando que nesse momento ela já havia falecido. E eu fiquei meio sem acreditar. Pensei que deveria ser pelo ocorrido há pouco tempo. Ela foi embora e eu continuei o meu plantão normalmente. Por volta das 4 da tarde, estava tudo muito tranquilo no setor. Achei estranho até esse silêncio, mas aproveitei para colocar alguns documentos em dia, realizar algumas prescrições, etc. Até que o silêncio é quebrado pelo chamado de uma campainha. E qual não foi a minha surpresa, Ana? Quando olhei para o painel, estava mostrando o número do quarto da falecida Maria. Naquele momento, um frio percorreu toda a minha coluna e eu senti as minhas mãos gelarem. Fiquei com tanto medo que eu não conseguia nem falar.
Mas tomei coragem e me levantei para verificar se de fato era do quarto da falecida. Eu não acreditei no que os meus olhos estavam vendo. De fato, a campainha estava sendo tocada de dentro do quarto dela. Observação aqui, ó. Esqueci de falar, mas todas as campainhas só conseguem ser acionadas ou desligadas de dentro do quarto. Logo, não seria possível alguém estar fazendo isso, pois quando eu cheguei no quarto, ele estava vazio. Sim, totalmente vazio. Tomei coragem, fui até o lado da cama que ela ficava, desliguei a campainha. Saí praticamente correndo de lá, fechei a porta e enquanto voltava para o postinho, a campainha tornou a tocar loucamente. E eu sei que isso é muito difícil de acreditar, porque nem eu mesma queria acreditar que eu estava vivenciando isso. Aí eu dei meia volta, entrei novamente no quarto, desliguei a campainha, mas dessa vez, ao sair, eu deixei a porta aberta, como de costume. E pasmem, a campainha não tocou mais. Ana, toda vez que a porta do quarto dela era fechada, a campainha tocava, e isso aconteceu com outros profissionais que trabalhavam lá. Por fim, ninguém queria mais trabalhar naquele andar, por medo. Até um técnico de manutenção foi chamado para saber se era algum mau contato na fiação, e nada de anormal foi encontrado. Bom, depois de algum tempo, saí de lá. E hoje continuo trabalhando com pacientes oncológicos. Eu vivi muitas experiências sobrenaturais que mandarei e espero muito que goste e que leia. Um beijo pra você, muito obrigada. Nossa, então ela ainda estava lá e provavelmente ainda achando que estava em tratamento, porque ela ainda queria a porta aberta. Ela precisava se desligar, ou às vezes leva um tempinho até a família, né? Sei lá, realizar algumas orações. Depois de algum tempo, talvez ela tenha se dado conta, alguma coisa assim, para seguir. Porque se era isso, se ela realmente ainda estava presa ao hospital, aquela cama, a deixar a porta aberta, ela acreditava que ainda precisava disso, né? Mas acredito que não por muito tempo. Bom, mas é bem interessante, né? Próximo relato. Seria o que eu vi a morte? É um moço que nos conta. Olá, tudo bem? Criei coragem para mandar esse relato. Não vou me identificar. Nem nós identificaríamos se você quisesse. Mas eu moro em Santa Catarina. No ano de 2018, eu fiz um estágio no Hospital Geral da cidade. Já tem fama de ser assombrado. Eu fazia o estágio noturno e esse dia nunca mais saiu da minha cabeça. Lá tem uma sala de emergência, onde só entram as pessoas com risco de óbito. Certa vez o hospital estava praticamente vazio. A noite estava calma e a sala de emergência vazia. A porta estava com uma fresta aberta e o corredor que dava para a sala do raio-x, onde eu fazia estágio, precisava passar na frente dessa sala de emergência. Acho que para chegar, é isso? O corredor que dava para a sala passava em frente a essa sala de emergência, é isso? Eu lembro muito nitidamente de passar na frente dessa sala e notar que a luz estava acesa. E pela fresta da porta, eu vi uma massa negra deitada na cama. Achei estranho e, como era estagiário, não poderia simplesmente entrar lá, pois poderiam estar em procedimento, né? O que estranhei é que eu não vi movimentação lá dentro. Os enfermeiros estavam extremamente calmos. Os médicos estavam nos consultórios e, pelos segundos que passei, estava em silêncio. Comentei na mesma hora com a enfermeira. Tá tendo procedimento na sala de emergência? E ela disse não. Então eu comentei que eu vi alguém deitado no primeiro leito. Ela pediu para olhar novamente. Se tivesse alguém lá, era para pedir que saísse. Eu acatei e fui até lá. A porta ainda estava entreaberta e percebi que aquela massa negra sumiu. Abri com tudo e realmente a sala estava vazia. Entrei em surto interno por não entender nada, mas relevei. Uns 30 minutos depois, chega um senhor que estava passando mal, mas estava consciente. Foi para essa sala e deitou-se naquele mesmo leito onde eu vi aquela coisa.
Logo, os médicos e enfermeiros correram para a sala, pois o senhor estava em parada, acho que parada cardíaca, e ele morreu 1 hora depois. Logo que ele faleceu, eu juntei os pontos. Será que o que eu vi não era a própria morte? E logo me veio à cabeça os vários relatos que eu escutei sobre médicos e enfermeiros verem uma massa negra nos quartos ou perto de pacientes antes deles falecerem. Eu gelei, mas logo que achem que alguém deve ter entrado mas antes que achem que alguém pode ter entrado na sala antes, foi assim questão de segundos de eu ver aquilo, comunicar à enfermeira e já entrar na sala de novo. O posto de enfermagem ficava no mesmo corredor daquela sala e eu teria visto alguém sair. Fora que a noite estava tranquila, tinha poucos pacientes. Bom, esse foi o meu relato, Ana. Então, acontece. Eu já vi outros relatos assim também, que vê alguma coisa no local, essas massas negras assim, e de repente realmente a pessoa vem a óbito e tal. Mas será que aquela coisa estava lá esperando o senhor? Estava junto com ele, chegou antes, né? Bom, próximo relato, o enfermeiro. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana e gostaria de contar uma das coisas mais surreais que já me aconteceu. Do ano de 2014 até o ano de 2018, eu trabalhava num hospital. Eu não sou médica, nem enfermeira. Já aproveito o seu canal para esclarecer que a equipe hospitalar é composta por diversos cargos que são tão importantes quanto médico e enfermagem, mas que é pouco reconhecido. Para ficar claro, eu fazia parte da logística farmacêutica. Abastecíamos as enfermarias com medicamentos e materiais para atendimento no pronto-socorro. Bom, continuando. O hospital já é famoso. Vários médiuns já foram visitar o complexo e já afirmaram sentir e ouvir coisas. Pois bem, além de ouvir e sentir, às vezes a gente vê coisas também. Por um período, fiz parte do plantão da madrugada. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo, porque eu sento na perna e eu levanto. Eu desço da perna e eu desço. Continuando. Bom, por um período, fiz parte do plantão da madrugada. Não tinha muita ocorrência. A gente fazia o abastecimento das enfermarias conforme os pacientes internados e ficava o restante da madrugada ali disponível para o time de enfermagem caso precisassem de algum item com urgência. Pois bem, em uma dessas madrugadas, eu estava dando baixa nos itens que já tinham sido liberados e vi um rapaz se aproximar do balcão da farmácia, como se ele fosse pedir alguma coisa. Pela roupa branca, imaginei que era um enfermeiro, mas eu nunca o havia visto ali. No entanto, como a rotatividade de funcionários entre os departamentos era muito grande, não me preocupei com isso. Só pedi que ele esperasse um minutinho para terminar de efetuar a baixa, senão o sistema dava erro. Ok. Coisa de segundos. Finalizei a operação no computador e virei para o balcão da farmácia e estava vazio. Abri a porta e fui ver se o moço havia ido para a enfermaria, mas a enfermaria também estava vazia. A equipe havia ido tomar café. O corredor estava deserto. A única coisa que se ouvia eram os barulhos das tubulações de oxigênio e os apitos das máquinas. Voltei para a farmácia e nisso avistei a enfermeira Rita, saindo de um dos quartos. Provavelmente ela estava repondo o soro de algum paciente internado. Ela me viu meio que procurando alguém nos corredores e perguntou quem que eu estava procurando. Aí eu expliquei a situação. Disse ter um enfermeiro na porta da farmácia, mas que eu nunca tinha visto ele antes, e ele sumiu. Ela me disse que naquela enfermaria específica não tinha nenhum enfermeiro homem no plantão. Eu teimei que tinha sim um enfermeiro e dei toda a descrição do rapaz, que devia ter mais ou menos 1,70 m de altura, era magro, cabelo castanho ondulado. Ela achou estranho e perguntou aonde que eu vi esse rapaz. Eu expliquei que ele estava no balcão da farmácia e sumiu do nada. Não chegou nem a falar o que queria. A Rita, meio incomodada com a situação, pegou o celular dela, entrou no Facebook e me mostrou uma foto.
Na foto eu reconheci a Rita, outras 2 pessoas que faziam parte do plantão da madrugada e o enfermeiro que eu havia visto. Aí eu falei, é ele! Como que você não viu? Tem até a foto com ele no celular. A Rita me olhou meio estranho e disse que aquele rapaz que eu havia visto realmente era um enfermeiro. E ele trabalhava ali naquele posto de enfermagem e que foi ali que ele escolheu morrer. Eu fiquei em choque. Então a Rita explicou a história. Ela disse assim: o que acontece é que o rapaz era enfermeiro e trabalhava ali mesmo. Eu não sei quem que está explicando, mas enfim, a Rita explicou essa história assim. O que acontece é que o rapaz era enfermeiro e trabalhava ali mesmo, mas morreu no ano anterior por conta de um câncer. Durante o tratamento, ele disse saber que não sairia vivo dessa situação e pediu para ficar internado na enfermaria onde trabalhava. Que o desejo dele era morrer ali, pois ele amava o que fazia e foi ali que ele conseguiu ajudar as pessoas. A direção do hospital, juntamente com a família do rapaz, atendeu o seu pedido. Nos seus últimos dias, ele estava sendo tratado em um dos quartos do posto de enfermagem, do qual ele trabalhava. E foi ali que ele fez a passagem para o plano espiritual. Eu fiquei assustada e cheguei a pensar que a Rita estava até inventando coisas só para me assustar. Mas logo outras pessoas da equipe confirmaram a história da Rita e ficaram surpresas com o que aconteceu. Enfim, pouco tempo depois eu saí do plantão da madrugada, mas esse acontecimento nunca saiu da minha cabeça. E é isso, Ana. Embora eu já tenha testemunhado várias coisas nos corredores do hospital, esse episódio foi o mais chocante para mim. Um beijo para você, obrigada. Então, será que ele continua trabalhando ali, mas do lado espiritual? Como ele gostava tanto, ele continua o seu trabalho, só que do lado de lá, auxiliando de forma espiritual outros enfermeiros ou até pacientes. É possível isso? Quem entende mais, conta aí pra gente. Todo esse pessoal da área da saúde que gosta mesmo do que faz e parte pro lado de lá, tanto médicos quanto enfermeiros, eles podem voltar e continuar trabalhando nos hospitais, enfim, ajudando de outra forma. Deixem aí as suas opiniões ou o que vocês sabem a respeito. E vamos para o próximo relato, que é este. Histórias de uma técnica de enfermagem. Então, os próximos 3 relatos são da mesma moça, tá? E este daqui é: ele precisava aceitar o fim. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e moro em uma cidade do interior de São Paulo. Tenho 35 anos, mas atuo na área de enfermagem há apenas 6 anos. E já vivi coisa de arrepiar os cabelos, como dizem aqui. Pois bem, o que contarei são vivências minhas. Quando eu entrei na área, trabalhei por anos em uma unidade de pronto atendimento. E para te falar a verdade, nunca fui de acreditar em espíritos ou coisas desse tipo. Mas saibam de uma coisa: eles acreditam em você. Minha primeira experiência foi com um jovem de seus 16 anos. Ele sofreu um grave acidente na saída da cidade e teve traumatismo craniano, chegando em PCR, que é parada cardiorrespiratória. Foi feito tudo o que podia, mas o estado era crítico e ele acabou indo a óbito. Eu, como estava escalada na sala de urgência, fiquei encarregada de preparar o corpo, dar uma geral ali, porque a família iria querer ver, já que os pais estavam em prantos no corredor enquanto o médico dava triste notícia e acalmando os ânimos, né? Arrumei ele, tirei todos os dispositivos que usamos para urgência e logo iria encaminhá-lo à pedra, que é o necrotério, pois ele precisava ir ao IML. E eu fiquei sozinha na sala, quando meu colega de plantão, que é espírita, chegou meio apreensivo, abriu a porta e disse: "Você não quer sair daí e dar uma volta?" Eu fiquei pensativa e falei: "Acha, Beltrano? Eu preciso arrumar ele. Se a chefe vê que eu deixei ele sozinho aqui, ela me mata." E falei até num tom de brincadeira. E mesmo assim ele repetiu: "Você não me entendeu. Sai daí.
Vai lá no fundo tomar um café, mas dá um tempo, eu te peço. Nesse momento eu já tirei até a mão do corpo, porque eu já sabia que aí tinha alguma coisa. E eu questionei ele, porque eu vi na cara dele o desconforto de estar ali. E aí eu comecei a perceber que ele falava comigo e olhava para o lado oposto, que eu estava na maca, sabe? E aí eu já perguntei: Beltrano, o que você tá vendo? Quase que chorando de medo já, né? Aí ele chegou mais perto assim, me chamou com um sinal de vem cá e disse: o menino está aqui ainda, ali, do lado do corpo. Ele tá desesperado. Ele não sabe o que acontece e tá ficando mais desesperado ainda com o que você tá fazendo. Ele precisa entender e precisa de um tempo com a parte carnal dele ainda. Dá esse tempo para ele. Ana, na hora, eu já soltei, senti um frio na espinha, saí imediatamente da sala, nem cobri o corpo e fui falando pro Beltrano: olha, você para de me assustar com isso, você sabe que eu tenho medo. E aí ele falou: deixa ele 10 minutos que seja, sozinho ali. Você vai ver como o semblante dele muda. Ele me pediu isso. Bom, na hora eu fiquei pensando: gente, eu não volto lá sozinha, mas nem a pau agora. Mas tive que voltar, né? Porém, levei o Beltrano comigo. E Ana, pasmem, o rosto do menino agora estava calmo, sem aquele semblante de dor, porque a testa dele estava enrugada, sabe? Sabe quando tá com aquele semblante de... E depois disso mudou, ficou calmo. Meu amigo sorriu, olhou para o lado, balançou a cabeça e cochichou comigo. Ele disse obrigado. Ana do céu, eu não senti as minhas pernas, eu juro, quase me deu dor de barriga. Mas realmente tudo fazia sentido, porque o rosto daquele menino tão jovem mudou. Talvez ele precisasse despedir-se e entender que sua missão ali havia terminado. Ai, gente, que coisa! Imagina você tão novo, com a vida inteira pela frente, de repente se deparar, falar, acabou. Assim, sem estar esperando nada, né? Diferente quando você tem uma doença, desenvolve a doença, descobre que sabe, que aquela coisa vai te levar mais cedo ou mais tarde, assim. Um acidente, assim, você não tá esperando nada e de repente, puf, não tá mais aqui. É tão traumático para quem fica quanto para quem vai. E ainda tão novo. Então é bem compreensível a confusão e como o amigo dela disse, esse momento para entender e para dizer agora o meu corpo vai ficar aí e eu vou para outro lugar. Não é? Nossa. Bom, próximo relato. Aquele senhor veio me avisar que estava partindo, é a mesma moça. Minha segunda experiência, Ana, é a mais importante, porque eu vivi muita coisa já, viu? Hoje eu trabalho em uma unidade de terapia intensiva, então você já imagina o climão, né? Imagino. Isso aconteceu na época do Covid, no auge, quando a gente não podia nem andar pelos corredores do hospital, porque éramos vistos contaminados pelos demais, contaminados pelos demais funcionários. Enfim, aquela história que vocês já conhecem, né? Então, tudo que tínhamos que fazer era no setor, desde comer e às vezes tentar descansar. Bom, foi uma noite dessas, já de madrugada, exausta, plantões dobrados, que eu entrei em uma sala desativada da UTI, onde tinha umas poltronas e 3 camas, uma do lado da outra. Sentei na poltrona e ali eu cochilei. A sala estava toda escura, só vi os stand-by, sabe, dos respiradores acesos. E bem ao fundo da sala havia uma porta de vidro que dá acesso ao corredor da clínica de imagem. Ana, eu sentei ali e capotei. Eu acho que eu dormi uns 30 minutos. Quando acordei, me senti meio imóvel, como se meus membros estivessem dormentes. Reparei no silêncio do local e não tinha pois o barulho ali era 24 horas por dia no salão central que fica ao lado,
Havia 10 pacientes entubados, então o barulho de respirador, bombas de infusão não paravam um segundo. Mas naquele momento percebi que o silêncio estava anormal. Foi quando, pela minha infelicidade, para minha infelicidade, eu virei os olhos para a segunda cama e vi, deitado ali, um senhor de seus 80 anos, virado de lado para mim, apenas de fralda, com a mão no pescoço, como se estivesse com falta de ar ou afogado. Eu tentei levantar e não conseguia. E aí eu fechava os olhos porque eu estava imaginando que eu estava numa espécie de transe, de sono, ou era o cansaço. Mas eu cocei o olho várias vezes e o homem ainda se mantinha ali, olhando fixo. Me bateu um medo tão grande que eu só pensei em rezar. Me cobri com aquela mantinha que eu estava, rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, e olha que nem católica eu sou. Mas na hora foi o que eu sabia. Então, abri os olhos e não tinha mais nada ali. Os barulhos voltaram e eu levantei, fui até a cama, passei a mão e pasmem. A cama estava com o lençol, como se tivesse alguém ali. Nem hesitei muito e vazei de lá. Cheguei no salão central branca, que nem leite, e meus amigos me perguntaram: "Ô, viu um fantasma?" Aí eu contei a história, tipo, sim. Eles se entreolharam, mas não falaram nada. Quando passei pelo leito 8, olhei para o senhor que estava entubado e era o mesmo que vi deitado lá. E ele estava rebaixando, quase descansando. Estava rebaixando? Como assim? E ele estava rebaixando, quase descansando, com um semblante triste. Tipo, morrendo? Logo de manhã, ele faleceu devido ao Covid. Depois que levamos o corpo à pedra, ao necrotério, minha amiga me chamou em um canto e me disse assim: "Olha, eu não quis te contar para não te assustar, mas sabe o lixinho que ficava do lado do leito 8? Sem nenhuma explicação, ele saiu rolando sozinho pelo salão central. E a cortina, a qual é pesada de borracha, e a cortina se mexeu sozinha. Sabíamos que ele estava avisando a sua partida, então nem falamos nada para você." Ana, foi tão triste, porque era o mesmo homem que olhava para mim pedindo socorro, que não conseguia respirar. E devido ao quadro de morte dele, eu acho que ele estava ali, deitado, suplicando oxigênio. Ai, que triste, gente. Então ele ainda não tinha morrido 100%, digamos assim. Ele estava ainda se desprendendo do corpo. Então aí o espírito ainda sentia a falta de ar e tudo mais. E apareceu no outro quarto, pedindo meio que socorro para ela com os olhos. Gente, cada situação, meu Deus do céu. E agora vamos para o próximo e último relato desta temática de hoje sobre hospitais. E é este: tinha uma criança ali, sim. Ana, minha terceira experiência foi na antiga pediatria, que hoje é a ala cirúrgica. Pois bem, quando o hospital estava calmo, isso já nos términos da pandemia, costumávamos ir descansar em outros setores, em camas, para poder descansar melhor as pernas, como dizem, já que no meu setor não se usa camas, somente poltronas. Em uma noite aleatória, saí do meu setor e me encaminhei a essa ala cirúrgica. Eram 10 quartos e apenas 2 estavam em uso. Então peguei uma mantinha e me encaminhei ao último quarto do setor, lado oposto do necrotério, que fica no andar de baixo dessa ala. Lembrando que muito antigamente ali era uma ala de pediatria, como eu havia dito. Era um quarto simples, estreito, onde havia 2 camas, uma em frente à outra, e do lado um sofazinho pequeno, onde que era usado para as visitas se acomodarem. Deitei ali e capotei. Era época de frio, então lembro de estar com uma blusa de frio de flanela, linda, branquinha, com desenhos de coelhinho. Passou uma meia hora, outro funcionário entrou e deitou na poltrona e logo dormiu também.
Eu não sei dizer quanto tempo eu dormi, mas eu lembro perfeitamente. Eu estava virada para a porta. O quarto, a meia luz, devido à porta que nós deixamos, a porta do banheiro encostada. E senti nitidamente puxarem a minha blusa 2 vezes. Eu até achei que era o cara que estava descansando ali comigo. Já virei para dar um esporrão, né? Mas ele estava do mesmo jeito que deitou e dormindo profundamente. Imaginei que era coisa da minha cabeça e voltei a dormir. Eu não sei dizer ao certo quanto tempo se passou, mas a história se repetiu e puxaram mais 3 vezes a minha blusa. Nessa hora, eu senti um arrepio tão grande, eu pulei da cama e saí disparada pelo setor. Detalhe que para sair do setor tem que caminhar por um corredor grande e passar por uma capela, onde fica uma luz vermelha ao fundo. Diga-se de passagem, bem sinistra. Nesse meio tempo que atravessava o corredor, me borrando de medo, nem olhei para trás. E ao passar pela capela, escutei passos ligeirinhos pelo corredor e risadas baixinhas. Como se fosse um playground de escola, sabe? Uma semana depois, outra funcionária relatou o mesmo. Foi aí que eu fiquei sabendo que ali era uma antiga pediatria. E um bônus aqui. Uma amiga já de idade desse hospital disse que é normal ver uma menina correndo naquele corredor e entrar na brinquedoteca, onde era aquele bendito quarto que eu descansava. Ah, então a brinquedoteca era aquele quarto que você estava descansando. E será que era essa menina? Mas que triste. Assim, não é para eles estarem ali. É uma criança que já foi para o outro plano. Por que ela continua ali depois de tanto? Quando que foi a pediatria ali? Há quantos anos? E sendo criança ainda não foi encaminhada? Ou o que acontece? Que continua ali o espírito de criança. Quando é adulto, eu entendo que tem muita coisa que prende eles aqui, responsabilidades, culpa, apego material e não sei o que e tal, né? Mas criança é mais pura, criança é mais desprendida, né? Precisa mais de ajuda de outro que venha e oriente. Por que crianças, às vezes a gente vê espírito de criança que ele fica tanto tempo no mesmo lugar? Preciso estudar sobre isso. Bom, mas deixem aí nos comentários quem sabe mais a respeito. Se você já teve experiências dentro de hospital, trabalhando ou sendo paciente de repente, já viu alguma coisa, já passou por alguma coisa em um hospital, conta pra gente. É bem interessante esses relatos. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.